O pensamento agora tem trilha sonora. Está no ar. Audioblog. Um programa que fala de cultura, cotidiano, notícias, entretenimento. Audioblog. Com Ana Paula Peixe, Rejane Gandim, Vinícius Domingues, Letícia Peters. Audioblog. Obrigado. 6 horas em ponto, está começando o Audioblog. Eu sou Ana Paula Peixe. Eu sou o Vinícius Domingues. E está começando o Audioblog, onde nós vamos falar sobre o uso excessivo do computador, da fadiga visual. Estamos com ele, o médico oftalmologista Luiz Evandro Andrade, médico oftalmologista da Clínica Andrade. Está com a filha dele aqui, a Luciana Andrade, administradora da clínica. Tudo bem, Luciana? Tudo bom. Veio com o papai, acompanhar o papai hoje aqui no programa. Sempre. Ah, muito bem, muito bem. É muito bom ter os filhos ao redor, né, doutor? Boa tarde para os que estão nos ouvindo aí pela primeira vez. Eu acho que ter a família aí em redor, além de prazeroso, a gente se sente mais confiante por força de toda aquela proteção e vibração positiva. O uso excessivo do computador é uma prática muito comum nos dias atuais. Esse excesso causa uma certa fadiga visual ou síndrome da visão no computador. Os sintomas mais comuns são a dor de cabeça, a ardência nos olhos, a visão embaraçada ou embaçada e os olhos vermelhos após algumas horas de uso do computador. Todo o excesso pode ser ruim, né, doutor Luiz? Com certeza, tudo na medida certa funciona bem ao longo de toda a vida e de tudo que se vai fazer, né? O computador não é diferente. É necessário que as pessoas entendam que existe uma medida e uma lei natural para tudo. E não é diferente isso para o uso do computador. Em última análise, é uma ferramenta excessivamente usada hoje. Eu digo excessiva porque parece que tem lugares que nem precisaria, mas já se usa também, né? E é preciso que nós entendamos que há uma regulação do próprio organismo para que haja uma adaptação e um uso adequado. E isso se chama ergonomia. E essa ergonomia não é uma coisa nova. Digamos que a ergonomia tem 150 anos e a essa altura nós temos uma ergonomia muito direcionada para o uso do computador. Isso acontece por causa do esforço excessivo em focalizar as imagens geradas na tela do computador, a curta distância que mantemos do monitor, as condições inadequadas de iluminação e a postura incorreta são os principais motivos que nos levam a sofrer a fadiga visual. Além disso, enquanto usamos o computador, piscamos apenas 1/3 do normal, deixando os olhos muito mais secos. O Audioblog de hoje traz alguns cuidados básicos que podem fazer a diferença do seu dia a dia e evitar esses sintomas. Nós piscamos em média de 20 a 25 vezes por minuto. Isso sem que percebamos. Mas o que acontece? Quando você está na frente de um vídeo, o seu interesse está atingindo um ponto quase que hipnótico, isso vai diminuindo e o olho só debaixo de grandes estímulos, ou seja, secou, ele diz pisca, aí você pisca, quando que automaticamente isso é feito em condições normais. Além de todos os cuidados que nós já falamos, precisamos também ter apoio para os pés, com uma inclinação de 20 graus para melhorar a sustentação dos pés e facilitar a circulação venosa, evitando a formação de varizes e hemorroidas. Mas tudo isso só funciona se o modo de sentar for ereto. Os braços devem formar um ângulo de 90 graus com os antebraços, aliviando o trabalho dos ombros. Os punhos devem estar em linha reta com os antebraços. É preciso também manter a articulação do joelho e do quadril em ângulo reto para não desestabilizar a coluna vertebral. É fantástico isso, né? Às vezes você levanta os pés achando que está ajudando em alguma coisa, mas está ferrando com a tua lombar indiretamente, né? Então você tem que ter todo um cuidado para que em nenhum ponto você acabe sobrecarregando. Aliás, a coluna é uma coisa fantástica, né? Eu fiz uma entrevista com o Dr. Johnny Jablonski, que é fisioterapeuta, e ele falava sobre até o sapato que nós usamos, se ele for muito largo, você pode estar fazendo uma compensação e você acaba prejudicando a tua coluna exatamente por causa de compensações. Então às vezes a gente pensa que está ajudando de um lado e acaba prejudicando do outro. Então, para tomar cuidado, tem que ser de uma forma holística, de uma forma completa, total. É aconselhável temperaturas entre 18 e 27 graus centígrados, porque o ambiente excessivamente quente leva ao cansaço e à sonolência, assim como o ambiente demasiadamente frio leva à irritabilidade e à falta de concentração.
A manutenção da ventilação constante do ambiente deve ser feita para evitar a saturação de gases que induzam desconforto físico e mental. O uso do ar-condicionado contribui para o ressecamento da superfície anterior do olho, que é o que nós estávamos falando anteriormente. Só uma curiosidade, Ana. Que o ar-condicionado seca muito os meus olhos. Exatamente. E ambientes sem ventilação que utilizam de ar-condicionado, eles ainda podem aumentar a concentração de CO2 no ambiente, que daí sim leva à sonolência e a baixa produtividade. Olha que coisa fantástica. Ainda Detalhes. Porque você não renova o ar. O ar-condicionado ele não renova o ar que está dentro do ambiente. Sim. Então por isso que a ventilação é Tem um primordial. ouvinte perguntando sobre a distância do monitor. Bom, a distância do Dos monitor, olhos, né? ele está diretamente ligado ao tamanho. Uhum. Né? Se você tem um monitor muito pequeno, tipo notebook, você tem que aproximá-lo para uma distância do de perto, que seria 40 centímetros, vamos chamar assim. Que em oftalmologia até 40 é perto, de 40 a 60 é meia distância, de 60 em diante é longe. Então falemos em 40 para um notebook. Para os outros vídeos de, digamos, de 15 a 20 polegadas. 18 e tal, e isso se alargaria para uns 60 centímetros. Os detalhes, para lembrar Da rapidamente. ergonomia. Da ergonomia. A cadeira, ela precisa ser com suporte lombar, evidentemente, para acomodar a nossa coluna, que é a grande sofredora. Se tivéssemos continuados quadrúpedes, nós não teríamos problema de coluna. Sim. Né? Mas também nós íamos estar mortos porque não íamos ver o inimigo, por isso ficamos de pé. Com relação à rotatividade, é para que essa musculatura, essa coluna, ela seja massageada, ela seja lubrificada. Os suportes, há um erro grande na confecção de suportes. Todo mundo hoje bota suporte para pulso, exatamente para evitar... Aler. Lesão. Que não é mais LER, agora é DORT, mas de qualquer maneira a antiga LER. Por que isso? Lesão por esforço repetitivo. Isso. Por que isso? Porque o pulso ficava se dobrando. Na verdade, você precisa de um apoio para antebraço, porque o pulso precisa ter liberdade para isso e não ficar preso. Eu não consigo trabalhar com nada que prenda meu Exato. pulso. Então o Pra suporte, mim não deu. o suporte não é de pulso, ele é de antebraço. Sim. Que me desculpem todos os fabricantes, eles estão antifisiológicos. Doutor Luiz Evandro Andrade esteve conosco. Muito obrigado, viu, doutor, pela sua participação no audioblog. É um prazer muito grande, estamos à disposição permanentemente das pessoas que tiverem dúvidas com relação a esses assuntos e a outros assuntos. E o nosso endereço vai ser depois passado aí para quem quiser fazer contato conosco. Com certeza. Espero ter podido acrescentar conhecimento e não difundido algum pânico em alguém, por favor. A Luciana, que é administradora da Clínica Andrade, vai contar pra gente o endereço e também os projetos para esse ano da clínica. Então, a Clínica de Olhos Andrade, ela está localizada hoje na Rua Marinho Lobo, número 80, no edifício Centro Médico, no 4º andar, Muito bem bem. no centro da cidade. Muito bem. O endereço de e-mail do Dr. Luiz Evandro é Luiz com Z, Evandro, @cdoandrade.com.br. Também temos o nosso site www.cdoandrade.com.br. Esse ano a clínica completa 20 anos e tem projetos, é isso, Luciana? Estamos exatamente completando 20 anos, muito felizes aqui em Joinville e com projetos especiais que em breve estaremos divulgando. Na parte social, né, pra comunidade, né? Isso, completando o trabalho que nós já viemos fazendo durante esses 20 anos. Muito legal. Cuidando do pessoal, cuidando da visão da comunidade do pessoal de Joinville. Muito bem. Ana, e o nosso telefone é 3432-3434. Um abraço a todos que ficaram com a gente. Ouça agora a Regiane Gambim na saidinha do audioblog com Acontece. Até mais. Tchau. Você ouviu. Audioblog. Um programa que é a trilha sonora do pensamento. Uma hora de pura expressão da cultura, do cotidiano, da notícia e do entretenimento de Joinville, do Brasil e do mundo. Audioblog com Ana Paula Teixa, Regiane Gambim, Vinícius Domingues, Letícia Peters. Programação musical J. Yaman. Audioblog.